Principalmente porque vocês, como futuros administradores públicos, ou se vocês trabalhem, ou se vocês trabalharem em colaboração com a administração pública, vocês têm que ficar muito atentos a esse tema, que são a esses crimes. Por quê? Infelizmente, hoje em dia, existem muitas práticas que são realizadas nas diferentes esferas de poder do nosso país e que são crimes. Mas, como a maioria das pessoas não tem conhecimento, essas pessoas que praticam essas atividades, eles acabam cometendo os crimes e ficando impunes mesmo. Por quê? Porque as pessoas que estão ao redor ou têm medo de denunciar, ou podem até não ter medo de denunciar, ou têm ignorância, ou seja, não sabem que aquela determinada prática é crime. E não chegam ao conhecimento nem da polícia, no caso, a Polícia Civil, ou se for de interesse da União, a Polícia Federal, ou então não chegam ao conhecimento do Ministério Público competente. Então, por isso que existem inúmeras práticas que são realizadas e são crimes, mas acabam não sendo processadas, ou seja, acabam não sendo investigadas, por conta exatamente dessa circunstância. Principalmente porque as pessoas ou não sabem que é crime, ou não querem se meter, não querem aparecer nas investigações, nem querem testemunhar aqueles determinados crimes que foram praticados. Então, essa é uma situação bem delicada. Então, para que vocês evitem essas circunstâncias, por achar que aquilo ali é comum, é feito por várias pessoas, e achar que é uma coisa comum, vocês também não incorram nessas mesmas práticas delituosas. Então, por isso que a gente tem a necessidade de falar sobre esses crimes contra a administração pública, no sentido exatamente de prepará-los para o exercício profissional de vocês e que vocês não tenham um problema posterior. Mas, para me abordar esse tema, crimes contra a administração pública, com vocês, é um pouco complicado. Por quê? Porque o tema crime, ele é mais do direito penal e não do direito administrativo. E vocês não têm conhecimento de direito penal. Então, por isso que eu preciso, num primeiro momento, dar a vocês exatamente alguns esclarecimentos, como eu fiz em outras matérias, do que é considerado crime, para que depois nós consigamos estudar exatamente os crimes contra a administração pública. Então, por isso que a gente precisa, antes de mais nada, ter algumas lições acerca de direito penal. Então, a primeira lição que a gente precisa, a primeira ideia que nós precisamos formular é exatamente o que é crime, né? Então, crime é uma conduta ilícita. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o crime é uma conduta ilícita. Ou seja, a pessoa que comete o crime, ele está contrariando o direito, ele está contrariando uma norma jurídica. Por quê? Porque ele está fazendo, exatamente aquilo que a norma quer desestimular que ele faça. Então, por isso que, primeiro de tudo, o crime é uma conduta ilícita de uma pessoa. Como é uma conduta ilícita, ela é punível. Por quê? Porque já existe uma sanção prevista para ela. Então, para aquele crime, por ele ser ilícito, por ele estar contrariando a norma jurídica, já existe uma sanção específica, uma sanção prevista para aquele determinado crime. Então, você já percebe, de antemão, que ele é uma conduta ilícita, punível, antijurídica. Por quê? Ela é antijurídica porque ela contraria o direito. Então,
é uma conduta antijurídica, contraria o direito, ilícita, porque existe uma norma específica que está sendo contrariada e ela é punível, ou seja, ela é passível de sanção. Uma pessoa, ela fez exatamente aquela conduta que a norma visava desestimular, então já tem uma previsão dela da questão de uma sanção específica. Ou seja, já tem algo, uma consequência negativa que a pessoa precisa sofrer para entender que ela não pode reiterar. E, ao mesmo tempo, servir de exemplo a todos os outros que eles também não podem praticar aquela determinada conduta. Então, quando você verifica que o crime é uma conduta antijurídica, ilícita, punível, você percebe que a pessoa tem condições de perceber que aquilo que ela está fazendo é errado, que ela não deveria fazer. E mesmo assim, essa pessoa voluntariamente decide cometer aquele ilícito, decide cometer aquele determinado crime. Pela evolução humana, assim como o homem evoluiu, os malfeitos do homem, ou seja, as condutas ilícitas, os crimes também evoluíram. Então, hoje em dia, você tem uma enormidade de crimes. E no direito penal, nós temos hoje em dia tanto o Código Penal, que elenca a maioria dos ilícitos, como também teorias sobre o crime, sobre punibilidade e outras coisas, e elenca a maioria dos crimes existentes. Mas, além desses crimes previstos no Código Penal, ainda existe uma legislação chamada de legislação extravagante. O que é extravagante? Ou seja, que extrapola. Ela extrapola o direito penal. Por quê? Porque, com o decorrer do tempo, foram surgindo outros crimes, e esses outros crimes, eles também se somam à gama de crimes existentes. Eles não podem ser excluídos. Como eles não estão dentro do Código Penal, então eles estão dentro da chamada legislação extravagante. Pois não? Alguém queria falar? Bem, continuando. Então, dos vários crimes existentes, nós não vamos estudar todos. Nós vamos estudar somente aqueles crimes que são praticados contra a administração pública. E aqui existem algumas regras do direito penal que vocês precisam entender. Que regras são essas? Não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, para que uma determinada conduta seja considerada ilícita, seja considerada crime, tem que ter uma lei prévia, ou seja, anterior, já dizendo que aquela conduta ela é delituosa. E para qualquer crime já existe deve existir, para que você tenha um determinado crime, já tem que ter a sanção para o crime. Então, não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina e não há sanção que não seja prevista anteriormente em lei. Então, tudo tem que estar legalizado. E também no ramo do direito penal, assim como no ramo do direito administrativo, vigora o princípio da estrita legalidade, ou seja, você precisa de lei em sentido estrito para definir o que é crime e estipular as sanções para cada um dos crimes. Então, por isso que é importante a gente pegar no Código Penal quais são os crimes que são considerados crimes contra a administração pública. Se vocês tiverem condições de acessar o site do Planalto ou o site da Presidência da República, vocês vão ver uma aba dentro do site que remete à legislação, e na legislação vocês podem encontrar o Código Penal Brasileiro. Inclusive na internet, se você colocar Código Penal Brasileiro, já vão aparecer vários sites que remetem à redação do Código Penal Brasileiro que está em vigor. E aí vocês podem baixar esse Código Penal Brasileiro. O que é que acontece?
No Código Penal brasileiro, nós temos o título 11, que ele é intitulado dos crimes contra a administração pública. E ele vai conter todos os crimes que podem ser praticados contra a administração pública. Na verdade, esse título 11, ele tem alguns capítulos. Ele tem o capítulo 1, que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral. O capítulo 2, dos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral. O capítulo 2A, que na verdade deveria ser o capítulo 3, né? Mas como ele foi incluído posteriormente, ele ganhou exatamente essa nomenclatura, 2A, que são os crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira, então é mais grave, é um crime cometido no Brasil contra alguma administração pública estrangeira, contra algum Estado estrangeiro. O capítulo 3, que são dos crimes contra a administração da justiça, então aí é relativo ao poder judiciário, ao funcionamento do poder judiciário. E o capítulo 4, dos crimes contra as finanças públicas. Então, nós temos aí 5 capítulos, né? Ah, professor, por que nós não temos até o capítulo 5? Porque o capítulo 2, nós temos o capítulo 2 e o capítulo 2A, que foi inserido posteriormente. Então, lá nós encontramos todos os crimes que são praticados contra a administração pública. Se você for fazer essa análise do Código Penal brasileiro, você vai ver que você vai ter do artigo 312 até o artigo 337-A. Então, você tem vários artigos. Hoje em dia, você não pode dizer, são somente 25 artigos. Não, porque tem artigos que foram acrescentados posteriormente. Então, é uma gama muito maior de crimes. Por isso que vai do 312 até o 337-A do Código Penal brasileiro. Pelos capítulos, você já percebe que, no primeiro momento, quem seria a pessoa que praticaria crimes contra a administração pública? Então, no primeiro momento, a pessoa que praticaria crimes contra a administração pública seria exatamente o funcionário público, que ele está dentro da administração pública. Mas nós vimos alguns capítulos que tem capítulos voltados para os particulares, ou seja, o particular também pode executar crime contra a administração pública. A diferença é que o funcionário público, para que ele pratique um crime contra a administração pública, ele não precisa de outra pessoa. Já no particular, ele geralmente tem que estar em conluio, ou seja, ele tem que ter uma parceria com o funcionário público para praticar crimes contra a administração pública. Em regra, não são todos os casos, mas em regra. Então, o sujeito ativo, ou seja, o agente, a pessoa que pode cometer os crimes contra a administração pública, o mais comum, o funcionário público. Mas além do funcionário público, nós também temos os particulares, ou seja, as pessoas que estão fora da administração pública, também podem cometer esses tipos de crimes. Vocês estão conseguindo entender essas lições de direito penal? Sim. Ótimo. Então, dentro dessa perspectiva, perceba que, quando a gente vai estudar crimes contra a administração pública, nós temos que ter todo esse embasamento do direito penal para que a gente entenda os crimes contra a administração pública. O próximo passo que eu colocaria para vocês é exatamente a forma que vocês têm que interpretar, ou a maneira que vocês têm que interpretar os artigos do direito penal, ou as normas de direito penal. E aí, o que acontece? Veja que o crime, ele é uma conduta. Então, quando você diz que o crime é uma conduta, o crime, ele, na verdade, é uma ação. Pois bem, dentro do português, quais são os vocábulos que representam ações? Dentro da língua portuguesa, quais são os vocábulos que representam ações? São os verbos. Então, dentro da língua portuguesa, as palavras que representam, que dão ideia de ação e, no caso, estariam mais compatíveis com essa ideia de conduta, são exatamente os verbos. Então, seriam os verbos
que dariam essa ideia de ação. Então, quando você for analisar um tipo penal, ou seja, você for analisar uma norma jurídica, a primeira coisa que você vai buscar são os verbos. Então, quando você for fazer a interpretação de uma norma penal, a primeira coisa que você faz é identificar todos os verbos daquele determinado tipo. Porque é em cima do verbo que você vai entender o crime. É em cima do verbo que você entende a conduta delituosa. Então, por isso que o mais importante, sempre para você entender, é o verbo. Depois que você fixa o verbo e entende o verbo, é que você vai atrás dos outros elementos. Você vai atrás dos substantivos, você vai atrás de algum adjetivo, você vai atrás dos outros elementos que compõem aquele determinado tipo penal. Então, por isso que sempre que a gente for agora analisar, como eu disse para vocês, hoje em dia nós temos inúmeros tipos de crimes contra a administração pública. Como a nossa disciplina, nós temos um tempo limitado para fazer essa análise, o que foi que eu fiz? Eu reuni aqueles principais, ou seja, os crimes que são mais comuns de acontecerem, para que a gente faça uma análise simples, mas pelo menos que dê a vocês uma noção dos crimes contra a administração pública. E aqueles que são mais perceptíveis, que você pode notar com maior facilidade. Então, por isso que, uma vez que a gente entende um pouquinho da técnica jurídica, a gente vai tentar utilizar essa técnica jurídica para fazer a interpretação dos crimes mais comuns que ocorrem contra a administração pública. Entendido? Vocês estão conseguindo acompanhar, né? Então vamos lá. Então, como nós sabemos que quando a gente vai analisar o tipo penal, a primeira coisa que nós temos que analisar é o verbo, vamos analisar o primeiro crime, que é exatamente aquele previsto no artigo 312 do Código Penal, que é exatamente o crime de peculato. E ele vai ajudar que vocês consigam entender os tipos penais. O que é peculato? Então, diz o artigo 312 do Código Penal brasileiro: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, vamos fazer aqui em partes, né? Essa primeira análise. Primeiro, existe verbo? Se existir verbo, tem quantos verbos? 1, 2, 3, 4. Eu queria que vocês me ajudassem nessa parte aí. Então, existe verbo? Muito bem, Yara. Existem 2 verbos. Quais são os 2 verbos? Apropriar e desviar. Muito bem, ok. São exatamente os 2 verbos, aqueles que representam as ações. Então, você vai ver que o tipo penal do peculato, ele está atrelado exatamente a isso. À apropriação e ao desvio. Então, vamos primeiro entender a apropriação, né? Então, nós vimos apropriar-se. É qualquer pessoa que pode se apropriar ou um tipo de pessoa específica que pode se apropriar? De acordo com o que está lá, com o que está escrito. Aí se refere ao funcionário público só, né? O funcionário público, exatamente. Porque ele diz textualmente, apropriar-se o funcionário público. Então, você tem um agente. Quem é que pode ser o agente? Funcionário público. Somente ele, certo? Pode ser um ou podem ser vários funcionários públicos, mas é o funcionário público. Ou um ou vários. Certo? Então, nós vimos já os verbos,
nós vimos o agente, que é o funcionário público. Qual é o objeto do apropriar-se? Dinheiro público ou qualquer outro bem, particular ou público. Dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Por que ele coloca dinheiro, valor ou qualquer dinheiro? É a moeda, né? Valor, porque em vez dele pegar, por exemplo, digamos que ele tenha sobre a guarda dele cheque. Cheque é um valor, que ele pode ser trocado por dinheiro. Nota promissória pode ser trocada por dinheiro. Então, por isso que ele coloca dinheiro, valor, pode ser uma ação, ou qualquer outro bem móvel. Pode ser um ar-condicionado? Pode. Pode ser um tablet? Pode ser um notebook? Então, veja que aqui existe um prejuízo do patrimônio público. E pode ser qualquer bem. Mas aqui, o único bem que ele pode se apropriar qual é? É o bem móvel, né? Claro. Como é que ele vai se apropriar do bem móvel? Se o bem móvel, você se apropria o quê? Quando você muda a matrícula. Mas aí ele dependeria de quem? Dependeria do cartório. Como ele não consegue, então você tem essa questão que o peculato, ele vem sobre qualquer bem móvel. Principalmente dinheiro ou algo que represente valor. Tudo bem. E aí você vê que esse bem sobre o móvel, sobre o qual vai recair o peculato, ele pode ser o quê? Público ou particular. E aí vocês perguntam, professor, pode não? Pode. Quantas e quantas vezes vocês não viram casos em que um policial, ele estava circulando em carro apreendido? Vocês nunca ouviram essa situação, não? Ouviram notícias a esse respeito? E em determinados casos é até autorizado. Então, se a polícia não tiver outro carro para rodar, ele pode rodar no carro que foi apreendido. Mas aí tem que fazer um procedimento judicial para que a justiça libere aquele determinado carro apreendido. Ele não pode circular simplesmente, eu vou circular aqui porque eu estou precisando, vou fazer. Não. Tem que existir um procedimento. Em regra, um procedimento judicial ou um procedimento administrativo. Realmente, Leonardo, aquele juiz dos processos do Eike Batista, ele rodava, ele circulava nos carros do Eike Batista, dizendo que para não deixar o carro perecer, né? Aquele juiz do Eike Batista também tinha. Eu vou chegar lá, Tainá, só um instante. Então, veja então, que não é só o bem público, também é o bem particular que foi apreendido, ou que está sob a guarda do Estado. Então, veja que aí, esse bem é bem abrangente, né? Agora ele qualifica que esse bem móvel, público ou particular, que o funcionário ele tem a posse, é porque ele só tem a posse em razão do cargo. Ou seja, é porque ele executa aquele cargo que ele tem aquele bem. Digamos, um tratorista, né? A prefeitura tem um trator para utilizar em situações que a prefeitura necessite, e contrata um tratorista. O tratorista ele vai ter a chave do trator. E digamos que ele não está trabalhando e chega um dono de fazenda e diz, tratorista, eu estou precisando aqui, como tu já tem aí o acesso ao trator, deixa eu te pagar aqui R$1.000 por um dia. Traz aí no sábado, no domingo, leva lá para minha fazenda, o trator, e aí tu faz as coisas que eu preciso. Eu te dou R$1.000. Ele pode? Não. Quem, embora ele seja tratorista, ele tem a força de trabalho dele, e aí ele pode negociar, é um final de semana, é um domingo, ok? Mas o bem que ele está utilizando não é dele, é o trator da prefeitura. E se quebra? E o óleo que vai ser utilizado? E a manutenção para aquela utilização? Então, por isso que a pessoa tem razão do carro, mas não quer dizer que ela vai sair usando aquele determinado bem da forma que ela quiser. E essa utilização, ela pode ser tanto a pessoa se aproveitando ou outra pessoa se aproveitando. Então, por isso que diz, para proveito próprio ou alheio. Eu não fiz para mim, mas eu fiz para ajudar um amigo meu. Não interessa. É para proveito próprio ou alheio. Se você fez essa apropriação ou desvio desses bens móveis, incorreu no tipo.
Ah, mas eu não me aproveitei, eu fiz para ajudar uma pessoa que ela estava precisando. Não pode. Para você fazer, você tem que fazer da maneira correta. Você fazer às escondidas, quando você faz uma coisa às escondidas, é porque você sabe que você está fazendo o quê? Errado. Então não tem para onde você correr. Você está fazendo errado, vai ter que pagar pelos seus erros. Tá certo? Ok. Então todo mundo entendeu aí o tipo penal? Que é essa parte aí do CAPT? Ok. Agora sim, Tainara, você está perguntando aí, obrigado pela resposta de vocês. Agora sim, a Tainara está perguntando se a pena é só reclusão e multa. E ela pergunta, professor, mas seria só reclusão e multa? Ele não estaria roubando? Aí a gente vai ter que partir de uma peculiaridade, Tainara. Qual é a peculiaridade? É a seguinte. O tipo penal ele é bem específico. Veja que ele pegou o imóvel não por outra coisa, mas ele pegou em razão do cargo. E aí ele passou a se aproveitar. O roubo é quando você toma a propriedade de alguém através de violência, não obrigatoriamente a propriedade da administração pública. Então, aqui o tipo penal ele é específico. Então, de fato, o funcionário público ele não cometeu roubo, ele cometeu outro tipo de crime. Qual é o crime que ele cometeu? É o crime de peculato. Nós vamos ver que tem alguns crimes contra a administração que admitem, além daquele crime contra a administração, outros, que eu vou explicar posteriormente. Mas esse daqui, ele não comete, o funcionário público, ele não comete o crime de roubo, ele só comete o crime de peculato, nessa situação. Ah, mas ele fez outras coisas, então ele pode ter sido, essas outras coisas que ele fez pode ser crime. Mas se ele fez essa apropriação, esse desvio, aí é só peculato, não chega a configurar roubo, tá certo? Roubo é uma outra situação, é um outro tipo de crime. Ou ele pratica o roubo, ou ele pratica esse daqui. Porque esse daqui é exatamente o crime contra a administração pública. Ok? Pronto. Então, a pena aqui, ou seja, qual é a sanção prevista para ele? Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, veja que a pena aqui não é... Ele não vai ter somente uma consequência, ele vai ter duas consequências. Primeiro, reclusão quer dizer que é prisão. Reclusão significa prisão. E que prisão é essa? Regime fechado. É realmente ficar preso atrás das grades, né? Então ele vai ficar atrás das grades. Ele pode ficar atrás das grades de 2 a 12 anos. Então é o juiz que vai graduar. Se ele achar que a conduta que ele fez é muito grave, ele pode dar um período maior. Se ele achar que o período é leve, ele começa com 2 anos. Então 2 anos... E dependendo da gravidade, ele pode começar 3, 4, 5, 6, mas no máximo que ele pode condenar aquela determinada pessoa por peculato são 12 anos. Então, ele começa nos 2 e ele no máximo pode graduar até 12 anos. Então por isso que ele dá um intervalo de 2 a 12 anos. Mas ele vai somente ficar atrás das grades? Não. É reclusão e multa. Como tem aí o conectivo "e", o "i" significa, no direito penal, a soma. Então, ele vai sofrer essas duas sanções. Prisão, ele vai ficar atrás das grades, e ele pode ficar de 2 a 12 anos, e mais a multa. Quando você colocar o conectivo, quando você tiver o conectivo "ou", então quer dizer que ou ele vai sofrer uma coisa ou outra. Aí existisse uma alternância. O conectivo "e" é uma cumulação, ou seja, você junta as duas coisas. No "ou", você tem uma alternância. Ou uma coisa ou outra. Não as duas juntas. Tá certo? Então, por isso, Tainara, ele não comete roubo, crime de roubo. Ele só comete o crime de peculato. Tá certo? Quando ele faz essa situação de apropriar-se ou desviar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou privado, mas que ele recebe em razão do cargo público. Tudo bem. Vocês conseguiram compreender essa explicação? Porque eu utilizei essa compreensão desse